Hoje, na rubrica de empreendedorismo, falamos com Bruno Valverde Cota, é professor da Universidade Católica Business School. Muito obrigada por estar nesta edição das 12. Obrigado. Vamos falar de novas atitudes, vamos falar de empreendedorismo e vamos falar de uma atitude positiva. Os portugueses devem mudar ou não de atitude? Os portugueses têm que fazer uma reflexão sobre a situação que estão a viver, mas fundamentalmente em relação ao ponto em que Portugal chegou. E a questão que se põe é a seguinte: será que aquilo que os portugueses sempre fizeram deu bons resultados? O que é um facto é que nós estamos a viver uma crise económica, uma crise financeira, obviamente que deve-se não apenas a fatores intrínsecos a Portugal, mas a fatores externos, como nós sabemos. O que é um facto é que nós temos que pensar que não podemos mais ter uma atitude de dependência do Estado. Ou seja, temos que perceber que a atitude face ao risco para empreender novas empresas, a atitude face ao risco para empreender em novos investimentos, não pode depender do Estado, mas tem que depender fundamentalmente dos portugueses. E por isso, respondendo diretamente à sua questão, eu acho que claramente os portugueses, com base nesta reflexão, devem ver aquilo que fizeram mal e, por um lado, instruírem-se, desenvolverem competências, investirem na sua formação e perceberem que o país será aquilo que eles quiserem que seja e não aquilo que os políticos quiserem para nós. Nessa atitude muito positivista que traz aqui, nesse otimismo, gostava de lhe perguntar se há riscos, mas também há desafios. Quais são uns e outros? Ouça, eu gosto sempre de tomar referência a autores. Certamente que leu o Príncipe de Nicolau Maquiavel e ele alertava-nos para o perigo da tirania e claramente para o perigo de um desvirtuamento dos valores. Eu acho que efetivamente é isso que se trata. Ou seja, nós hoje em dia não valorizamos a lealdade, não valorizamos a amizade, não valorizamos o trabalho em grupo, não valorizamos, nomeadamente, os líderes que têm que se pôr ao serviço dos seus colaboradores e, consequentemente, orientar e planear o seu trabalho. E eu acho que nunca passámos como hoje uma crise de valores, uma crise de transformação. Eu diria mesmo que é a maior crise de transformação que já alguma vez passámos. E por isso, claramente, temos que inverter essa tendência e, nomeadamente, começar a investir naquilo que eu costumo chamar de uma maior humanização. Mas ajude-nos a fazer esse exercício, transformando todas essas palavras otimistas na prática. Que atitude é que acha que um trabalhador deve ter, por exemplo, numa empresa? Entra para uma empresa, deve mudar a atitude radicalmente, deve ser subserviente, deve fazer aquilo que lhe dizem, deve ter novas ideias, deve arriscar, deve pensar e propor até trabalhar fora se for uma multinacional. Ajude-nos a fazer esse exercício prático. Maior proatividade, orientação de problem solving, ou seja, está lá para resolver os problemas da organização, mas fundamentalmente com uma grande orientação para o mercado, uma grande orientação para o cliente e perceber que... Não se fechar na sua bolha. Não se fechar na sua bolha. Dar novas ideias, ser criativo, todas essas dentro coisas. daquilo que é possível. Agora, nós sabemos que o peixe morre pela cabeça. E apodrece pela cabeça, perdão. E por isso, claramente aquilo que nós temos que pensar é que temos que aqui um investimento de formação ao nível das lideranças. Hoje os líderes têm que pensar de uma forma diferente, pensarem só no curto prazo, pensarem só de um ponto de vista financeiro, deu o que deu, e por isso, se conseguirem desenvolver numa organização um espírito de grupo em que todos sabem aquilo que é expectável fazer, todos sabem as funções que toda a equipa está a fazer, orientados num todo para um resultado comum, que é uma organização, os resultados serão mais positivos. Permita-me que lhe diga uma coisa. Se nós quisermos olhar para a organização do Estado como um todo, para terminar, aquilo que nós tivemos é 1 em cada português é pobre,
1 em cada 10 portugueses é analfabético, 1/3 dos portugueses não contribui para o PIB e a percepção de corrupção tem vindo a aumentar nos últimos anos. A questão que eu ponho é a seguinte: é isto que nós queremos continuar a ter? É isto que nós queremos para Portugal? É desta forma que Portugal se vai ser mais competitivo e vai ser diferenciador no mundo? Eu acho que não. São questões muito pertinentes que nos deixa aqui a encerrar esta edição das 12. Muito obrigada, Bruno Valverde Cota, por ter vindo a esta edição das 12. Muito obrigado.